outra coisa que o pessoal está pedindo, que você falasse também da ectopia testicular, quer dizer, o testículo da criança, vamos dizer assim, fica fora da bolsa escrotal. Então, indicação e como tratar isso? Bom, o nome correto seria, então, uma distopia. Isto é, ele não está no lugar que devia estar. E existem inúmeros fatores endocrinológicos, fatores mecânicos que fazem com que o testículo, dentro da cavidade, nasce dentro da cavidade do abdômen na criança e já dentro do útero da mãe, por vários fatores, ele vai descendendo e acaba na posição correta, que é no fundo da bolsa testicular ou bolsa escrotal. Quando você tem uma criança que você examina, e já talvez o médico no berçário faz a palpação e não consegue sentir um dos dois, um ou ambos os testículos, então ele está dentro de uma possibilidade de ter uma distopia, não está no local. Mas isso abrange várias outras subclassificações. Quando fala um testículo ectópico, é que ele está fora do trajeto que ele devia ter para descer. Então ele pode estar no períneo, ele pode estar na face interna da coxa, ele pode até estar próximo ao orifício anal. Você, por não achar o testículo, você é obrigado a examinar essas partes, porque ele pode sentir alguma coisa. Então, esse é ectópico, é como se ele tivesse ultrapassado o local que ele devia parar. Depois tem os testículos chamados realmente os testículos que são retráteis. Então você, ao examinar a criança com a mão do cirurgião mais gelada, sem muito cuidado, quando já chega perto daquela criança, o testículo tem uma retratibilidade por um reflexo grande que o músculo da bolsa testicular tem, que é um reflexo cremastérico, e joga o testículo para dentro e torna-se sem nenhuma palpação. Muitas vezes os pais, sem conhecimento, só vão ver essas crianças nessa condição. A criança está chorando, está agitada, ele põe a mão gelada perto na coxa da criança, perto do testículo, então o testículo retrai. Depois tem o chamado o testículo realmente criptorquídico. Esse é o nome. Então ele pode ser um criptorquídico mais alto ou mais baixo, dependendo da posição que ele está. A maior parte dos testículos que não estão na bolsa testicular são palpáveis no caminho dele, entre o orifício inguinal interno e o orifício inguinal externo, que seria a descida normal dele. Passa por dois orifícios que vêm de dentro do abdômen e passa junto com os elementos que levam o testículo para baixo. Então ele pode estar nessa posição. E a maior parte desses testículos, então, são facilmente palpáveis. Ora, você pode ter uma situação que você não encontra o testículo ectópico, você não consiga palpá-lo e fala, o testículo existe ou não existe? Se não existe uma agenesia, ele não se formou, ou ele está localizado dentro da cavidade abdominal, onde ele surgiu, e por N razões pode não ter sido, e não estou conseguindo apalpá-lo. Então, se for dos dois lados, você pode até inferir que essa criança tenha até um outro sexo. Então você pode criar já no berçário, você olha para aquela genitália que tem uma certa ambiguidade e você não consegue apalpar os testículos, até um estudo genético para ver se aquilo é realmente um homem ou uma mulher pode ser feito. Então tem graus de masculinização em mulher que parece que tem um pênis, mas não tem as gônadas. Então isso tudo pode ser o Oriente brinca, isso é uma urgência social, pode ter que fazer um exame do cariótipo já no berçário, porque a família acha que nasceu um menininho e não é. É uma menina que tem um certo grau de masculinização. E você vai apalpar o testículo e não acha. Então, se você já, vendo uma criança com um tamanho maior e não tem os dois testículos, então você é obrigado a procurá-los. Você pode até fazer um teste terapêutico para ver se existe testículo, estimulando aquela possível a gônada daquele testículo que pode estar fora do local através de hormônio. Então você dá, por exemplo, gonotrofina coriônica, que é um hormônio que estimula o testículo a produzir testosterona, hormônio masculino. Então você mede a testosterona, ela está baixinha. Se você dá gonotrofina e aumenta a testosterona no sangue, você fala, existe testículo. Eu posso saber onde não está, mas existe. Daí você pode procurá-lo. Ou você pode procurar com ultrassom
E quando ele está no trajeto, é fácil ver com a ultrassonografia. Quando ele está dentro do abdômen, realmente já é mais complicado. Porque a ultrassonografia não consegue ver estruturas que podem ter meio centímetro, 75 milímetros. Então você fala, mas qual outra imagem que eu posso ter se eu acho que existe o testículo? Já a tomografia computadorizada e ressonância magnética são exames de complexidade e que expõem para a tomografia uma radiação talvez desnecessária. A ressonância, apesar de boa, é um exame caro e não é prático, porque você não vai parar ali. Se você encontrar ou não encontrar, você é obrigado a explorar aquela criança para ver se existem resquícios de testículo no lugar do trajeto que ele devia estar. Essa investigação pode ser feita a princípio com uma laparoscopia, e nem sempre existe um laparoscopista adequado para fazer numa criança, por exemplo, na idade que a cirurgia deve ser feita. Então, ainda a maior parte das pessoas acaba fazendo uma exploração, faz uma ignotomia, como se fosse uma hérnia, e vai seguindo o trajeto ascendentemente para ver se encontra alguma coisa. Se encontrar, você já vê se é um testículo de um tamanho razoável, que você possa descê-lo para o lugar adequado, ou você acha que é um testículo tão pequeno que não vai servir para nada, você pode tirar aquele pedacinho e já colocar até uma prótese testicular naquele menino, e assim por diante. Então, o testículo mal posicionado, um testículo, ele é uma série de situações que tem que ser gradativamente diagnosticada, mas a maior parte dos testículos não palpáveis, quando a criança é bem pequenininha, estão dentro do trajeto de descida. E depois, se você esperar essa criança por um ano, mais ou menos vai sobrar 10% mais ou menos daqueles casos que você tinha um testículo que não estava descido. E depois da puberdade, vamos dizer, entre 17 e 18 anos de idade, apenas 1% daquelas crianças acabam tendo o testículo fora do local. Então, a grande maioria desce espontaneamente. Agora, se você já diagnostica esse mau posicionamento do testículo e já diagnostica uma coisa que é comum associação com uma hérnia inguinal, ou daquele lado ou de ambos lados, então você já tem uma outra situação que é eminentemente cirúrgica. Então você já aproveita o mesmo momento para fazer a descida do testículo cirurgicamente e corrigir a hérnia. Outra coisa que a gente não tem, e todos aceitam, mas pode se fazer, é quando ambos os testículos não estão na bolsa e você faz um teste com aquele hormônio e aumenta o nível de hormônio testosterona depois do estímulo, é manter esse estímulo por alguns meses, eu diria uns 3, para ver se o estímulo com a testosterona não faz os testículos descerem. Mas na minha visão isso tem que ser feito, ou deverá ser feito, apenas se ambos os testículos não estão na bolsa. Agora, se um deles já está, eu praticamente anulo o aspecto hormonal, porque se um desceu, não foi por falta de hormônio. Sim, verdade. Agora, se ambos estão fora do local, existe uma resposta gonadotrofina coriônica, poderá ter esse momento de espera. Agora, outro aspecto importante, João, é que existe uma chance muito grande, eu diria, 40 vezes maior, de crianças que têm testículo fora do local ao nascer, de terem câncer no testículo, que é uma patologia muito comum em criança, adulto jovem e adulto até 35, 40 anos de idade. A colocação do testículo no local não inibe o fator de formar o câncer, que nasce com aquele testículo. Sim. Mas você deixando-o num lugar de fácil palpação, você já está alertado e alerta o pediatra de apalpar aquele testículo com frequência. E qualquer mudança brusca de tamanho daquele testículo que foi descido no momento adequado, já poderá indicar um tipo de câncer, o mais comum é o seminoma. Então, isso é importante, porque se o testículo está fora do local, dentro do abdômen, não é palpável, o testículo pode ter um câncer e ficar muito grande e muito perigoso antes daquela criança ter sintomas. Mas se ele já está no lugar correto, que aumente um pouquinho o testículo já é perceptível, entendeu? Agora, o tratamento desses seminomas tem uma evolução, um prognóstico bom? Sim, são tumores que são de diagnóstico, eu diria, fácil, pelo aspecto palpatório, pelo aumento do tumor, e são muito sensíveis à radioterapia. Então, você tirando
órgão que está doente, o testículo, faz análise, é esse tipo de tumor ou seminoma, você poderá até ter curado apenas com a retirada do testículo, desde Sim. que seja um tumor pequeno. E em alguns momentos você tem até que fazer uma radioterapia preventiva na cadeia ganglionar, nos gânglios, nas ínguas que dê no testículo. Mas a grande maioria dos seminomas são curados. Tá certo. Bom, temos perguntas aqui para o doutor Antônio César. Você pode fazer também uma pergunta. Doutor Antônio César, urologista, professor universitário. Antônio César, o Jorge do São Lourenço, ele pergunta: quando vou ao banheiro para defecar, sai um líquido branco do canal da urina. O que pode ser? Isso eu já tenho explicado uma vez aqui quando eu tive. Isso é chamado de espermatorreia. É que quando o bolo fecal passa pela ampola retal, ele encosta na próstata. Então, se a próstata tiver com uma quantidade grande de secreção, isso é comum no adulto bem jovem, que tem nível hormonal grande, Sim. tem muito estímulo sexual durante a noite e nem percebe, vai acumulando líquido dentro da próstata. E ao passar pelo canal, o bolo fecal pode fazer uma massagem e ter essa secreção gelatinosa, que tem essa conotação, é uma congestão da próstata. E que isoladamente, João, realmente não tem uma conotação de doença. De doença, não. Diferentemente de ele acordar e ter uma secreção gelatinosa do mesmo aspecto, poder ser uma uretrite, uma infecção Sim, na uretra, isso. por ter se contaminado com uma clamídia, assim por diante. Mas esse fato isolado, que só acontece durante a defecação, isso é uma congestão na próstata. Então, o tratamento disso é esvaziamento prostático. Isso se faz ou com a relação sexual ou com masturbação. Daí o líquido sai e não fica acumulado, então não tem o que sair. Mas isso é comum em homens jovens, isso não é uma queixa relativamente comum no consultório. Tá certo. Bom, o Jorge aqui do São Lourenço também aposta com 9 gramas. Se ela é muito grande, ele tem 64 anos. Uma próstata de 9 gramas, não, com 64 anos, eu nunca vi. É uma próstata muito pequena. Muito pequeno. Porque a próstata normal, vamos dizer, num adulto jovem, antes dos 40 anos de idade, que a próstata começa a crescer, ela tem em média entre 15 a 25 gramas. Sim. Então você tem essa aferição em gramas através de imagens ultrassonográficas, que você dá o diâmetro da próstata, 3 diâmetros, existe um cálculo volumétrico disso daí. 19 gramas é muito pequeno. Pequena. A não ser que ele tenha uma quantidade mínima de testosterona e a próstata não teve um crescimento durante... Teve um estímulo. Teve um estímulo para formar a próstata, Sim. entendeu? Mas não tem um estímulo para alcançar um tamanho do adulto jovem. Então 9 gramas é muito pequena. Eu acho que eu não me lembro de ter visto uma próstata de 9 gramas num adulto. Eu já vi isso em criança. Você precisa examinar a bexiga de um menino de 10 anos de idade e a próstata está lá e você não vai examinar a próstata, mas tem tem um cálculo na bexiga e você olha a próstata concomitantemente, daí são próstatas de 9 gramas. Eu acho que essa próstata foi mal aferida do aspecto ultrassonográfico, ou ele está com tratamento de algum remédio que diminui a concentração de hormônio, a próstata realmente pode diminuir de tamanho, entendeu? Tá certo. Bom, o Maurício aqui do Cruzeiro, ele pergunta: até que idade pode ser feita a cirurgia de fimose? Não há idade para se fazer a cirurgia, existe a necessidade. Isso. O que eu acho que não é certo é você crucificar os menininhos com a doença cirúrgica e começar a fazer cirurgia de fimose em recém-nascido, que alguns lugares fazem até em berçário, sem anestesia, sem nada, como se fosse um clipe que pega naquele prepúcio, puxa, dá uma navalhada ali, deixa aquilo cicatrizar para a segunda intenção. Eu acho que não existe a idade, existe a necessidade de se fazer ou não. E o médico é que vai decidir, junto com o histórico, com a visualização, como é que está o prepúcio, se há necessidade ou não. Se chega já ao consultório com uma fimose estabelecida, com um anel fibrótico, que você faz um pouquinho de força, aquilo não vai sair mesmo, você não consegue nem ver o canal da uretra, você tem uma fimose verdadeira,
ou traumática ou infecciosa, você tem que fazer essa retirada desse prepúcio. Mas eu não colocaria idade.